Olá, meu nome é Solon Stahl e eu sou diretor executivo da Sicredi Pioneira, a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina. Mas para o final eu conto um pouquinho da nossa história, porque ela tem conexão direta com o assunto que eu quero falar hoje. Meu objetivo aqui é despertar a curiosidade de você sobre um movimento que tem crescido muito no mundo inteiro, chamado capitalismo consciente. Na verdade, esse movimento ele não faz uma crítica ao capitalismo tradicional. A questão toda é que o capitalismo é uma ideia incompleta. Imagine um livro maravilhoso onde esqueceram de escrever o seu último capítulo. É assim que o movimento do capitalismo consciente enxerga o capitalismo tradicional. Mesmo assim, mesmo ele sendo uma ideia incompleta, e nós vamos entender logo qual é o capítulo que falta nesse livro, mesmo assim, ele transformou a humanidade nos últimos 200 anos. Exemplo disso? Início do século XIX, população mundial em torno de 1 bilhão de habitantes, o PIB per capita R$500, a pobreza absoluta chegava a 95% e a expectativa de vida um pouco acima de 30 anos. Século XXI, população atingiu 7 bilhões, PIB per capita cresceu para R$7,5 mil, a pobreza absoluta caiu bastante, caiu para 15%. E o dado mais impressionante, a expectativa de vida das pessoas subiu para 75 anos. Por que o capitalismo produziu isso? Porque o capitalismo ele visa lucro. E foi o lucro que movimentou as pessoas e as empresas a criarem novos produtos. Os medicamentos, os eletrodomésticos surgiram por conta do capitalismo. O avião, o automóvel, o celular, toda essa tecnologia que hoje nos permite estar falando aqui veio por conta do capitalismo. Por isso o capitalismo em si ele traz muitos benefícios, trouxe muitos benefícios para a humanidade e melhorou muita qualidade de vida das pessoas ao redor do planeta todo. Mas é uma ideia incompleta. Lembram? O que falta? Falta distribuir melhor a sua riqueza. Atualmente, 1% da população mais rica do mundo tem a mesma riqueza que os outros 99% da população mundial. Ou seja, está na hora de dar um reset neste modelo de capitalismo, porque além dele não distribuir adequadamente a riqueza gerada, ele está esgotando as riquezas do planeta. Esse modelo ele não tem como durar mais muito tempo. E isso surge num momento muito legal da humanidade. Está nascendo uma nova era na humanidade. Tem vários livros que falam um pouco disso. O livro Abundância fala, explica, traz dados, estatísticas dizendo que hoje há produção de riqueza e alimento suficiente para a população toda. Onde estamos falhando, então? Na distribuição disso tudo. Então, estamos vivendo a era da abundância. Já o livro Metanoia fala sobre a necessidade de um mindset diferente das lideranças, um mindset que busque práticas humanizadas nas organizações, que coloquem as pessoas no centro dos seus negócios. Já o livro Reinventando as Organizações conta a história das organizações ao longo dos séculos, até chegar no século XXI e fala que chegamos agora na era da transcendência, onde ser é mais importante do que ter. E as organizações começam a olhar mais para o ser. O livro Grande Potencial fala de que, juntos, o nosso potencial é muito maior. Juntos podemos brilhar mais do que de forma individual. Coloca o time acima do indivíduo. E temos que levar em conta que estamos vivendo um universo, um cenário VUCA, onde o que parecia contraditório, hoje faz sentido. Vivemos, então, uma nova era, nasce uma nova era. Nesse contexto, em 2014, Raj Sisodia escreveu o livro Empresas Humanizadas, Pessoas, Propósito e Performance. Quem é Raj Sisodia? Era um estudante brilhante indiano, um estudante brilhante, ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele foi pesquisar a seguinte situação. Ele percebeu que todo o dinheiro investido pelas empresas americanas em marketing era igual a todo o PIB do país Índia. Ou seja, todo o dinheiro que as empresas americanas gastavam com propaganda era igual a toda a riqueza de um país gigante que é a Índia. E ele achou isso muito estranho e foi estudar isso. Ao estudar isso, ele descobriu que empresas de alta reputação, como a Coca-Cola, investiam bilhões e bilhões em marketing. Mas, em contrapartida, ele descobriu empresas com a mesma ou até mais reputação que a Coca-Cola, que praticamente não investiam em nada em marketing. E ele quis entender por que essas empresas não investem ou investem muito pouco e têm uma reputação
tão boa ou até melhor do que uma gigante como a Coca-Cola. E aí surge o livro Empresas Humanizadas, onde ele conta um pouco de toda essa pesquisa que ele fez e conta como isso acontecia e por que isso acontecia. Na sequência surge o livro Capitalismo Consciente, que o Raj Sisodia também é coautor, junto com John Mackay. John Mackay foi o fundador da Wholly Foods, que é um dos melhores exemplos de uma empresa consciente, e nesse livro eles contam um pouco das histórias das empresas conscientes, os princípios, os valores, o que norteia essas empresas conscientes. E aí surge o movimento Capitalismo Consciente, que está presente hoje em 7 países do mundo. Mas o que vem a ser capitalismo consciente? Bom, capitalismo consciente nada mais é do que a organização ter uma visão sistêmica, holística, de um ecossistema. Ela perceber que ela está no centro de um ecossistema muito maior. E esse ecossistema são todas as partes interessadas que interagem com essa organização, que são chamadas de stakeholders. Quem são os stakeholders? Os principais stakeholders de qualquer organização são o dono, o acionista, que corre risco, que bota capital e merece ter lucro. Aliás, o capitalismo consciente não fala nada contra o lucro, muito pelo contrário, quanto mais lucro, melhor. A questão é como eu produzo esse lucro e o que eu faço com este lucro. Então, o primeiro stakeholder é o dono do negócio, que tem que ser muito bem remunerado pelo risco que ele colocou nesse negócio. Depois vem os clientes, que é a razão de existir dessa empresa. Essa empresa produz, tem serviços para atender clientes. O outro stakeholder importante são os colaboradores. A empresa é feita por pessoas, e esses colaboradores é que entregam os produtos para os seus clientes. O quarto stakeholder são os governos, porque os governos precisam de impostos para sobreviver, e esses impostos são gerados pelas empresas. E o último stakeholder é a sociedade, incluindo-se aqui o meio ambiente e todo o cuidado que temos que ter com o impacto social que geramos no nosso entorno, se estamos gerando pobreza, se estamos gerando riqueza, se estamos impactando o meio ambiente ou não. É como se fosse uma corrente. Onde é que a corrente estoura? No elo mais fraco. Se eu tomar decisões que prejudicam os meus fornecedores, em algum momento eu perderei esses fornecedores. E perder os fornecedores pode impactar negativamente o meu negócio. Por isso que essas decisões têm que ser cuidadas, têm que ser tomadas olhando para todos os impactos que eu gero positivos e evitando os negativos em todas as empresas que fazem parte desse ecossistema. Dito isso, fica claro que as empresas têm uma grande oportunidade de se tornarem a influência positiva mais poderosa da sociedade. Esse é um gráfico que está presente no livro Empresas Humanizadas, que mostram que as religiões estão perdendo seu fôlego como influência da sociedade. Os governos, Congresso, que é a linha verde dessa tela que aparece aí, tem só perdido credibilidade. São os políticos, perdem só credibilidade, os governos. E tem uma linha azul, que são as grandes empresas, que tem subido, já foi maior, mas tem subido a sua reputação. Ou seja, qual é a leitura? Os governos sozinhos não conseguem mais resolver todos os problemas das comunidades. Não há mais capacidade dos governos resolverem todos esses problemas. É preciso que a iniciativa privada tenha a visão, que o empresário tenha a visão de que ele faz parte da solução dos problemas locais das suas comunidades. É isso que é a grande oportunidade que as empresas têm de se tornarem a grande influência do século XXI na sociedade. Bom, isso é bonito, é legal, capitalismo consciente, vamos cuidar de todo mundo, mas isso não é abraçar a árvore. Isso também é abraçar a árvore, mas não é só isso. A pergunta é, isso dá resultado? Isso é lucrativo? E eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que está no livro Capitalismo Consciente, que mostra que as empresas que estão na linha azul, as empresas que têm práticas humanizadas nos Estados Unidos, tiveram um retorno de 98 até 2013 de 1.600%. Enquanto que as empresas que não têm práticas humanizadas listadas na Bolsa de Valores, aliás, no ranking Standard Poor's 500, tiveram um retorno de 160%. Então, de forma bem simples, e para a gente ficar, para nos gravar, a gente pode dizer o seguinte, que empresas humanizadas têm um retorno 10 vezes superior do que as empresas tradicionais. Ótima notícia, praticar o bem dá resultado, dá mais resultado. Muitos de vocês devem conhecer esse ditado, se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. Será que ele é verdadeiro? O livro Grande Potencial conta lá no seu primeiro capítulo uma coisa muito interessante. Ele conta por que os vagalumes machos piscam juntos. Os biólogos descobriram que na época do acasalamento, quando o vagalume sozinho piscava, a sua chance de encontrar uma fêmea parceira era de 6%. Os machos descobriram, esses machos vagalumes descobriram que eles piscassem juntos, a chance aumentava para 82%. Ou seja, é melhor brilhar sozinho ou é melhor brilhar juntos? Essa historinha dos vagalumes,
explica a parte de baixo da frase. Se quer ir longe, vá em grupo. Mas se você quer ir rápido, vá sozinho. E aí tem um caso muito interessante do recorde mundial dos 400 metros. Quando o homem sozinho corre os 400 metros, o recorde mundial é de 43 segundos. Mas quando é feito por revezamento, dividindo esses 400 metros em 4 pedacinhos iguais de 100, o recorde cai para 36 segundos. Me parece que juntos, inclusive, é mais rápido. É mais rápido, a gente vai mais longe e dá mais resultado. Se a gente fosse deixar aqui um pequeno dica de como começar esse movimento na sua organização, vai um cliquezinho. Primeiro, ter uma causa que regenera o valor para todo o ecossistema. Ter um propósito muito claro e comunicado. Mas é um propósito que não deve somente a empresa conhecer. Todos os stakeholders, todas as partes interessadas têm que saber qual é o propósito da minha organização, porque assim todos trabalham pelo mesmo propósito. Ter uma liderança ecocêntrica. Ecocêntrica porque se preocupa com todo o ecossistema, e não uma liderança egocêntrica que se preocupa somente com a sua empresa e que ela ganhe. O ecossistema todo tem que ganhar. É a verdadeira relação ganha-ganha. Para isso tem que ter uma liderança que realmente acredite no ecossistema. É preciso ver que há uma interdependência do ecossistema. Não tem como somente eu ganhar dinheiro. Não tem como somente a minha empresa ganhar dinheiro. Se os fornecedores não ganharem dinheiro, se os meus colaboradores não forem bem remunerados, se eu não cuidar do meio ambiente, se eu não tiver uma boa relação com os governos e gerar impostos para os governos, essa vida é de curto prazo. O longo prazo, a sustentabilidade vem por entender que fizemos todos partes do mesmo sistema. Também é necessário ter uma cultura responsável, não depender só do líder. É importante que toda organização tenha essa visão de ecossistema para que nas pequenas decisões do dia a dia, na escolha de um fornecedor, na contratação de um colaborador, na hora de recolher os impostos, todos os colaboradores comunguem dessa ideia de visão de ecossistema e que as minhas decisões devem impactar positivamente e não negativamente todas as partes envolvidas. Por último, tem que gerar valor econômico, tem que dar lucro, tem que gerar valor social, tem que ter cuidado ambiental e tem que gerar valor emocional. Fazer o bem faz bem para as pessoas. Isso não é uma utopia, gente. Aqui na tela tem várias empresas gigantes mundiais que já praticam isso com ótimos resultados. E lá no finzinho da tela, se vocês olharem no canto inferior direito, tem um símbolo com 2 pinheirinhos. Esse é o símbolo universal do cooperativismo. As cooperativas, por natureza, nascem conscientes. Está no nosso DNA. Por que isso? Porque somos um negócio local. Atuamos numa região específica e por isso criamos um círculo virtuoso. A cooperativa só cresce se a comunidade toda cresce. E isso acontece porque nós temos valores importantes da cooperação, da transparência e da gestão compartilhada que fazem com que o nosso cliente e o dono se confundam. É o sócio, ele exerce o papel de dono e cliente ao mesmo tempo. Nosso colaborador também é sócio do empreendimento. O fornecedor é local e, via de regra, também é dono da cooperativa porque é sócio da cooperativa. E as comunidades são nossa paixão e razão de existir. Já as entidades organizadas, CDLs, ACIs, associações comerciais, são parceiras na busca de melhorias para as comunidades. Ou seja, as cooperativas, por natureza, têm uma visão de ecossistema. E aqui, rapidinho, a Pioneira, como um exemplo de uma cooperativa que faz isso, né? Somos uma organização que caminha para 120 anos de histórias e somos um negócio consciente já impulsionado por um propósito. Vamos imaginar o nosso propósito, que é juntos construirmos comunidades melhores, como um grande vetor que mexe várias engrenagens que compõem o nosso ecossistema. Que engrenagens são essas? O associado, o fornecedor, a comunidade, os governos, os colaboradores. É o propósito que faz com que toda essa engrenagem se movimente produzindo bem para todo mundo. Reflexo das cooperativas, isso é a prática de negócios conscientes. Municípios que têm cooperativas, por um estudo da FIPE, dizem o seguinte: o PIB per capita desses municípios é 5,6% maior do que os municípios que não têm, o emprego formal é 6,2% maior, o empreendedorismo é 15% maior do que os municípios que não têm cooperativas de crédito, o salário médio das pessoas é 1% maior e, por fim, para cada R$1 de crédito gerado nas cooperativas, se estimula R$2,45 de PIB. Ou seja, as cooperativas, por natureza, têm um olhar de ecossistema e geram desenvolvimento local e regional. Gente, esse era o recado que eu queria passar e queria, na verdade, hoje, gerar curiosidade para que vocês também olhem com mais carinho para os negócios conscientes. Obrigado.